E aí pessoal, Julius aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. Já aqui de cara, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim fica mais fácil de saber quando tiver novas videoaulas aqui para vocês. Aqui no card eu estarei deixando a nossa playlist relacionada ao conteúdo de hidrocarbonetos. Se não assistiu, assiste, vai ser importante essa introdução para essa nova videoaula. E toda sexta-feira, ou quase isso, a gente tem novos vídeos aqui para vocês. E hoje a gente vai focar no conteúdo de hidrocarbonetos com nomes diferentes, que é uma continuação direta do conteúdo de hidrocarbonetos ramificados. Aqui pessoal, eu tenho que eles são hidrocarbonetos que fogem das regras impostas pela IUPAC. Então aquelas regras que a gente viu até o momento a gente não pode utilizar em 100% dos casos aqui. Focando inicialmente nos prefixos, que são tão comuns, tão usados, que passam a ser aceitos pela IUPAC mesmo que não siga as suas regras. Colocando aqui um exemplo genérico só para a gente dar uma relembrada como se faz essa nomenclatura. A partir dessa estrutura eu destaco a minha cadeia principal, que é aquela maior sequência possível de carbonos. Depois, levando em consideração o critério do GIR, eu vou fazer a contagem de carbonos dessa cadeia principal. Como aqui eu só tenho ramificação, eu inicio essa contagem pelo lado mais próximo a ela, sendo que eu tenho um total de 4 carbonos e nessa ramificação eu tenho apenas um carbono eu chamarei de MET, terminação IU para ramificação. Organizando isso em um nome, aqui no carbono 2 eu terei uma ramificação metil, 4 carbonos na cadeia principal é but, só ligação simples é an, terminação O para hidrocarboneto, ou seja, 2-metil butano. Essa aqui é a minha nomenclatura seguindo as regras da IUPAC. A minha organização fica basicamente da seguinte maneira: eu tenho o prefixo mais o infixo e por fim o sufixo, certo? Agora pessoal, a gente irá adicionar os prefixos, os mais comuns que vocês verão bastante por aí, começando pelo ISO, depois eu tenho o SEC ou simplesmente S, o TERC, T ou TERT e por fim eu tenho o NEU. No ISO eu vou observar o carbono que se ligava diretamente à cadeia principal e esse carbono ele passa a ser considerado primário, com exceção para o isopropil. Fazendo aqui um resgate, eu tenho que carbono primário ele se liga a um ou nenhum outro carbono, o secundário ele se liga a 2 outros carbonos, o terciário ele se liga a outros 3 carbonos, no caso esse aqui é terciário, e o quaternário ele está se ligando a outros 4 carbonos. Com isso em mente pessoal, agora a gente vai aqui para uma representação genérica de uma cadeia principal, certo? Eu não vou levar em consideração essa cadeia principal porque o que me interessa são apenas as ramificações. Essas ramificações elas vão ser bem parecidas entre si. Se vocês observarem, ao final de cada estrutura eu tenho algo que lembra um Y, certo? No primeiro, na segunda, aqui na terceira ramificação, na minha representação condensada, eu também aqui no final eu tenho uma estrutura que lembra um Y. No próximo exemplo, fazendo de bastão de novo, aqui ao final pessoal fica bem claro que lembra a letra Y invertida, dependendo da maneira que tiver. Eu vou colocar aqui ramificação 1, ramificação 2, ramificação 3 e ramificação 4. Separando essas ramificações da cadeia principal, certo? Eu vou passar a considerar o carbono que se liga diretamente a ela como primário, certo? Separando segunda, terceira e quarta ramificação.
Eu vou destacar aqui cada carbono que se ligava direto à minha cadeia principal. E ele agora será classificado, considerado como primário para ser considerado ISO, com exceção desse aqui. Ele é secundário, mas esse é primário. Aqui, primário. E aqui também é considerado primário. Na minha primeira ramificação eu tenho um total de 3 carbonos. 3 carbonos é prop terminação il para ramificação, ou seja, eu tenho o isopropil. O isopropil ele será a minha exceção, é o único que, apesar de ter um carbono secundário, ele será o iso. Segundo exemplo, eu tenho um total de 4 carbonos. 4 carbonos eu chamo de but. É uma ramificação terminação il. Então eu tenho o iso, ramificação 2, eu tenho o isobutil. Ramificação 3, deixa eu colocar 4 também. Na ramificação 3, esse meu primeiro carbono aqui, ele será considerado primário. E eu tenho um total de 5. 5 eu chamo de pente, terminação il para ramificação. Então eu terei o isopentil. Na outra, esse primeiro é considerado primário. Eu tenho um total de 6 carbonos. 6 carbonos eu chamo de hexil para ramificação. Então eu tenho o iso hexil, tirando o H por causa das regras ortográficas, ou então separando pelo hífen para manter o H, isohexil. No caso do SEC, ou então S, eu tenho que o carbono que se liga à cadeia principal ele passa a ser considerado um carbono secundário. Mais uma vez eu tenho aqui uma cadeia principal genérica que a gente não vai levar em consideração e eu colocarei alguns exemplos aqui. Lembrando, pessoal, que eu estou considerando ele como secundário. Se eu mantê-lo ligado diretamente com a minha cadeia principal, a classificação dele é outra. Eu classifico a partir da separação com a cadeia principal. Pronto, nossos exemplos aqui. A partir disso eu vou separar as minhas ramificações da cadeia principal. Então aqui eu tenho uma ramificação, 2 ramificações, 3, 4 e 5 ramificações. Destacando agora os carbonos que se ligam a essa ramificação diretamente, eu vou classificá-los. Eu vou considerar aqui como secundário. Considero aqui como secundário, ele se liga a outros 2 carbonos, secundário, mais um secundário e também secundário. Sendo isso agora ficando definido, eu vou contar quantos carbonos a ramificação tem. Aqui eu tenho 3, então eu tenho sec propil. O sec propil, pessoal, também é chamado de isopropil, que foi a minha exceção do primeiro exemplo. Continuando, aqui na segunda ramificação eu terei 1, 2, 3, 4 ocorrências de carbono. Então eu tenho o S-butil. Aqui também eu tenho 4. Mais uma vez eu tenho sec butil, ou seja, são duas representações para a mesma ramificação. No próximo eu tenho 5, então eu tenho o S-pentil. E no último eu tenho 6 carbonos, eu vou ter o S-hexil. Passando agora para o terce, T ou terte, eu tenho que o carbono que se liga diretamente à cadeia principal passa a ser considerado como terciário. Mais uma vez aqui eu tenho uma cadeia principal genérica e vamos colocar aqui alguns exemplos. No carbono terciário, pessoal, se vocês observarem, a partir do momento que você separa ele da cadeia principal, ele passa a ter o formato de um T. Ou então, se for na forma de bastão, ele vai parecer um pé de galinha. Separando aqui as minhas ramificações, eu tenho 1,
2 e 3 ramificações. O carbono, para ser terciário, ele tem que se ligar a outros 3. Então, destacando aqui o que se ligava direto à cadeia principal, esse é terciário, esse também e o último também. Vindo aqui, fazendo a contagem, a gente tem 4 carbonos, então eu tenho terci, butil. No outro eu tenho 5 carbonos, eu tenho o T-pentil, lembrando que IL para ramificação. E na última eu tenho 6, então eu tenho o T-hexil. Essas aí são as formas de representar a minha nomenclatura quando o carbono for considerado terciário. E no NEO eu tenho que a ramificação irá possuir um carbono quaternário. Aqui é um pouco diferente, porque o carbono não está ligado diretamente à minha cadeia principal. Ele se liga a um carbono primário antes de se ligar à cadeia principal, ou pelo menos a um carbono secundário. Se vocês observarem aí, no final da estrutura, eu tenho algo parecido com um X, certo? Então apareceu esse X, eu tenho um carbono quaternário na minha ramificação. Destacando aqui, eu tenho a ramificação 1, a ramificação 2 e a ramificação 3. Destacadas as minhas ramificações, eu sei que aqui elas serão NEO. Por quê? Porque observando lá, eu terei carbono classificado como quaternário, aqui outro carbono quaternário e carbono quaternário. Agora eu vou fazer a contagem de carbonos que eu tenho nessa ramificação. Com 5 eu chamo de pentil, aqui eu tenho 6, eu chamarei de hexil, e aqui um total de 7 eptil, ou seja, neopentil, neohexil e neoeptil. Indo agora para a ramificação com nomes próprios, a gente tem alguns exemplos bem famosos e comuns. Por exemplo, aqui com H2C dupla CH, eu vou ter o vinil. Outra ramificação, sendo que agora ela terá uma dupla e 3 carbonos. Eu chamarei ela de alil. E por fim, eu tenho outra estrutura também insaturada, uma ramificação insaturada, que irá possuir um total de 4 carbonos e é conhecida como crotil. Essas 3 ramificações, pessoal, são nomes próprios. Elas possuem outra nomenclatura segundo a IUPAC, mas essas são aceitas por elas. Ramificações insaturadas, elas seguem as mesmas regras de nomenclatura vista até o momento, sendo que a terminação será IL para a ramificação e a contagem é um pouco diferente, certo, dos carbonos. Primeiro a gente faz o que? Eu vou definir qual a minha cadeia principal. Então, aqui eu tenho três possibilidades para a cadeia principal, certo? Sendo que a partir daqui eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Lá por cima eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. E a partir do outro lado eu terei a mesma contagem. Então eu vou destacar como cadeia principal a mais reta possível. O que ficou de fora eu vou chamar de ramificação, certo? Essa outra estrutura que ficou aqui de fora eu chamo de ramificação. Seguindo agora o critério do GI, ou seja, grupo funcional, insaturação e ramificação, eu vou fazer a contagem da minha cadeia principal. Aqui meu nível de importância só tem insaturação e ramificação, então minha contagem inicia pelo lado mais próximo à insaturação.
Começando por aqui, eu terei 1, 2, 3, 4, 5. Por aqui, 1, 2, 3, 4, 5 até a ramificação. Então, tanto faz o lado que eu comece. Então, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Sendo que as minhas insaturações estão no carbono 1 e no carbono 8. Sendo que aqui a minha cadeia principal, ela terá o nome de NUN, colocando o A como partícula de ligação, 1,8 de N. Devido a essas minhas duas insaturações aqui. O EN porque é uma ligação dupla. Fazendo a mesma coisa aqui com a minha ramificação, eu terei nela 4 carbonos, sendo que a minha contagem começará pelo lado mais próximo ao carbono que se ligava à cadeia principal. Então a partir daqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então no carbono 3 eu tenho a insaturação. Como eu tenho 4 carbonos, é but. No 3 eu tenho uma insaturação dupla, no caso o EN. E como é ramificação, é terminação IU. Então eu tenho but 3 em IU. Unindo tudo isso em uma nomenclatura só, eu tenho o que? Eu tenho aqui no carbono 5, que é onde está a minha ramificação. Essa ramificação se chama but 3 em NIU. E a cadeia principal eu tenho o NUN na 1,8 de N. E essa aqui é o nome para essa estrutura que possui uma ramificação insaturada, basicamente a mesma regra para a cadeia principal. Composto aromático agora. Aromáticos, pessoal, são compostos que apresentam anel ou anéis aromáticos, que são ciclos de 6 carbonos que apresentam o efeito da ressonância em seu interior, sendo que alguns possuem nomes próprios. Nesse caso aqui, o meu primeiro exemplo, ele é uma estrutura cíclica que possui 6 carbonos, e dentro dessa estrutura eu tenho ligações π que ficam intercaladas e elas giram, se rompendo, se formando de novo no interior desse composto, ou seja, eu tenho uma ressonância. Esse meu primeiro composto eu chamo ele de benzeno, mais conhecido também como anel aromático. O outro exemplo, eu terei agora 2 anéis aromáticos, ou seja, eu tenho uma condensação entre esses 2 anéis. Aqui, pessoal, eu terei o nosso famoso naftaleno. E agora, com 3 anéis aromáticos e 2 condensações, eu tenho o... Lembrando, pessoal, tem que sempre respeitar a tetravalência do carbono, ou seja, cada carbono está formando no máximo 4 ligações. E aqui eu tenho o antraceno. Se eu tivesse 4 anéis aromáticos em sequência, seria o tetraceno e assim por diante. Compostos aromáticos ramificados. Eu tenho que esses compostos também podem apresentar ramificações. Então, colocando aqui alguns exemplos para a gente entender melhor, a gente irá fazer a nomenclatura deles. Não é tão difícil. Eu tenho que, primeiro, ver que eu tenho um composto aromático e a ramificação que faz parte dele. No primeiro eu tenho apenas um carbono, nesse segundo eu tenho 2 com a insaturação, e no terceiro eu tenho 2 ramificações. No primeiro é metil, então aqui eu tenho um metil e a minha cadeia principal é um benzeno, então é o metilbenzeno, também conhecido como tolueno. No segundo, essa estrutura aqui a gente viu lá no início, que é o vinil, que tem nomenclatura própria. Então eu tenho o vinilbenzeno. Também, seguindo a regra da IUPAC, eu posso chamá-lo de et, tem uma ligação dupla em terminação il, ou seja, o etenil
benzeno. Pode ser utilizado qualquer uma das duas. E nesse caso, eu tenho uma ramificação metil aqui e outra aqui. Juntando as duas, eu digo que eu tenho dimetil. Sendo que elas estarão no carbono 1 e no carbono 3, indicando eu tenho 1,3 de metil benzeno, também chamado de xileno. Em alguns casos ainda eu posso encontrá-lo com o nome de simplesmente dimetilbenzeno, mas aí é bem genérico, já que eu tenho outras variações para a nomenclatura desse mesmo composto. Quando eu vou fazer a nomenclatura, pessoal, eu tenho duas opções. Eu posso fazer a nomenclatura por numeração ou por posição no anel benzênico. Por numeração, destacando aqui um referencial que seria a minha primeira ramificação, eu faço a contagem, ou seja, a partir do meu referencial eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa contagem sempre irá para o lado mais próximo às ramificações. Quando eu falo aqui das posições, eu tenho, por exemplo, no 2 e no 6 eu vou chamá-lo de orto. No 3 e no 5, meta. E no 4 eu vou chamá-lo de para, certo? Então, se eu tiver duas ramificações, sendo que uma está no carbono 1 e no 2, eu vou substituir por orto. Ramificações no 1 e no 3, eu substituo por meta. E ramificações no 1 e no 4, eu substituo por para. Um pouco mais à frente a gente faz alguns exemplos para ficar mais claro. Aqui no naftaleno, eu tenho dois anéis aromáticos com uma condensação aqui no meio, certo? Quando eu vou fazer a contagem, eu vou contar para o lado contrário a essa minha condensação e vou pulá-la. Então aqui no naftaleno eu terei um total de 8 carbonos, digamos, com valências livres. Já quando eu for falar das posições, eu tenho a posição alfa e a posição beta. Alfa será as valências mais próximas da minha condensação e beta serão aquelas mais distantes. Essa, digamos que é uma regra bem legal, porque às vezes o naftaleno vem em uma posição diferente. Então, mesmo que ele venha a ficar dessa maneira aqui, em pé, as minhas posições não vão mudar, ou seja, aquelas mais próximas da condensação é alfa, e aquelas mais distantes da minha condensação serão chamadas de beta. Então lembrem, próxima à condensação é alfa, distante da condensação é beta. Se eu for fazer a nomenclatura, no caso do naftaleno, eu terei o seguinte: contagem pelo lado oposto à condensação. Aqui no carbono 1 eu terei o metil, então eu terei o que? Eu terei 1 metil naftaleno. É basicamente bem parecido com o caso do benzeno. A cadeia principal vai ficar com o mesmo nome. Aqui a condensação, próxima à condensação é alfa, longe da condensação é beta. Então a minha ramificação está no beta, é apenas um carbono, então é beta metil naftaleno. Aromáticos com ramificação. Vamos agora aprofundar aquela questão onde eu posso fazer a nomenclatura a partir de numeração, certo? Ou então eu posso fazê-la a partir das posições. Sendo aí, eu tenho as posições 1 e 2, orto, 1 e 3, meta,
e 1 e 4 para, certo? Eu tenho sempre que fazer essa contagem pelo lado mais próximo às ramificações, certo? Porque se eu fizer no caminho contrário, a minha numeração vai ficar muito alta, então não é válido. A minha numeração tem que ser pelo lado mais próximo a cada ramificação que eu possuir. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aqui no carbono 1 e 2, eu tenho uma ramificação do tipo metil, então eu terei 1,2. Aqui são ramificações do tipo metil em todos os casos. Se não fosse, eu começaria a minha numeração a partir da ramificação mais simples para a mais complexa. Como são dois, eu chamo de dimetil. Então aqui eu terei 1,2 dimetil, cadeia principal, benzeno. Além disso, eu posso substituir esse 1,2 por Otto. Então, eu posso também chamá-la de Otto dimetil, cadeia principal, benzeno. E vindo aqui para o exemplo do lado, agora eu tenho no 1 e no 3 ramificação dimetil, já que eu tenho duas da mesma, benzeno. Posso substituir esse 1,3 por meta, então eu tenho meta dimetil benzeno. No último exemplo, eu tenho ramificações no carbono 1 e 4, então eu tenho 1,4 dimetil benzeno, sendo que ele ainda pode ser substituído pelo para e o restante dimetil benzeno como acima. Só que lá no início, pessoal, a gente viu que essa estrutura que possui benzeno com duas ramificações metil eu chamo também de chileno. Então aqui eu posso chamá-lo de Otto chileno ou simplesmente O chileno, meta chileno e no último para chileno. Então, em um exemplo, um exercício, vocês podem encontrar essa variação de nomenclatura para esses compostos. Então, vocês já estarão afiados para isso. E aqui, pessoal, foi fácil assim. Valeu, pessoal. Espero que a aula tenha ajudado. Essa é a primeira parte do nosso conteúdo. Ainda virá a outra com exemplos e o restante dele. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se foi muito rápido, deixa nos comentários que a gente reforça na próxima aula. Valeu!